Ó, então vamos lá. A primeira pergunta aqui, primeiro, né, o exercício fala em investimento em mídia de 3 meses, né, R$ 6.000. Então, seria 2.000 por mês, certo? Certo. Número de leads, de cliques na campanha, 4.500. Número de leads no período, 500. Número de novos clientes, 20. Aí fala, isso é o que foi feito na campanha, né? Então, Uhum. para o próximo ano foi estabelecida uma meta de 200 novos clientes, ou seja, na campanha anterior tinha conseguido 20, a gente precisa de 200. Sendo que as campanhas do Google deverão contribuir 35% dessa meta. Aí, beleza. Com base no histórico dos resultados desse ano, que é esses números aqui de cima, faça a previsão dos resultados de orçamento das campanhas do Google Ads para atingir os objetivos da empresa no próximo ano. Então, primeiro, número de novos clientes. Os 200 novos, né? Então, vamos ver aqui o que o Rafa falou. Ele, É 200, ele mas tem uma primeira pegadinha, que ele fala que o Google tem que ser 35% desse número, então é os 35% em cima do 200. Você tem. Isso, Número de novos clientes desejados. Aí ele coloca 200 vezes 0,35, igual a 70 novos clientes. Ele respondeu a questão com 70. é 70. É assim, o que eu estou tentando montar, o que você precisa pensar nesse caso é sempre um funil, tá? Uhum, Sempre começa do número maior e o número que você precisa chegar é o 70 lá embaixo. certo. Então, agora você vai preenchendo em cima, então sempre os números de cima têm que ser maior do que os de baixo, né? Para você Perfeito. chegar no 70, para chegar nos custos. Ó, tá vendo? Eu faço sempre assim, ó, para ficar mais fácil a matemática, eu boto primeiro dos números maiores para os números menores. Então, impressões, cliques, aí a gente vai preenchendo com o que ele deu. Aí, assim, sempre tem impressões, aí a gente faz o custo por impressão. Então, é custo por 1.000 impressões. Talvez você não precise colocar. Cris, Ah, posso te pedir um favor? pode. Coloca os dados do exercício aí no seu Excel, a gente vai acompanhando por ele, Isso. acho que vai ser mais fácil. Então, peraí. Clique CPC, Isso. aí depois ele pede, aí depois é leads, É, Você está falando por ordem daqui da pergunta, ele pede número de novos clientes, taxa de conversão, número de leads necessários, taxa de conversão por campanha, cliques em leads. A 5 é número de cliques da campanha, necessidade de investimento e custo por lead e custo por aquisição, que é o CAC. Quer colocar nessa ordem? é que eu acho que primeiro, só ver se respeita a ordem, mas só para vocês entenderem como funil, é bom colocar a ordem como é que chama? Que vai do menor para do maior para o Não, menor. perfeito, uhum. perfeito. Você manda, Cris, tamo junto. Aí eu vou complementando com os dados que ele já tem. Então, número de cliques por campanha. Então, você já tem os 4,5 aqui, certo? 4.500, isso. Isso. Número de leads, 500. Número de leads do período, 500, e número de novos cliques, 20. E o investimento foi de 6.000. Pronto. Aí, aqui, né? Aí a gente começa a complementar com os dados que a gente precisa. Antes de pegar as taxas por cliente, porque depois o percentual é muito mais. Eu só preciso revisitar, tá? Por isso que eu vou demorar um pouquinho. Aí o Gabi tá aí, né? Tá. Aí, ó. Então vamos lá. Impressões. Então, se eu tenho um número de clique e eu tenho investimento, eu já sei o custo por clique, tá? Então, você pegou o investimento, certo? Certo? E dividiu, 6.000 por 4.500. dividido por os 4.500 a quantidade de cliques, certo? 1,33. Beleza. Aí que veio esse raio de São 33. É, Então, o custo por clique é 1,33. Aí ele fala que ele teve aqui 500 leads. exato. Aí a conta é a mesma. Quanto que é o custo por lead? Você faz calma aí. É o investimento pelo número de leads, certo? 6.000 dividido
por 500. Tá vendo? Aqui você já tem o Dá primeiro... 12. Isso, Acho que foi o número que o Flávio chegou. isso. Cadê? Deixa eu... Ele pede aqui, né? Pelo menos a primeira questão, ele pede número de novos clientes desejados. É isso. Então, os desejados, você sabe que são 70, certo? Isso. Aham. Agora, o que que acontece? Dos 500 leads que eu tive, eu só tive 20 clientes, tá? Então, ó, pensa que assim, de novo, assim, como um funil, tá? Imprimiu X, aqui ele não está pedindo, mas assim, imagina que sempre é um número grande. Então, imprimiu X, só 4.500 pessoas clicaram nesse Uhum. coisa. Desses 4.500, só 500 geraram lead, mandaram uma proposta para a seguradora, tá? Então, Certo. aí só 500. Desses 500, você, Douglas, aprovou 20, Uhum. tá? Para depois a gente entender as taxas de conversão de cima para baixo. Então, por isso que é um funil, sempre tem que ser do maior para o menor. Então, Certo. o teu retorno aqui foram 20. Então, eu tenho que descobrir quanto custou esses 20. Aí é o custo por cliente. Vamos colocar o CPC aqui. Não é custo por cliente, tá? Quando CPC é sempre custo por clique, isso formalmente, tá? Uhum. E aí a gente coloca CPA, tá? Que é custo por ação, ou por aquilo que você deseja, o cliente. Aí você vai fazer a Mas a mesma gente pode coisa. entender como custo por cliente, Cris, hein? Eu fiquei perdido agora. É que assim, se eu colocar custo por cliente, é que CPC é um termo, como é que chama? CPC é sempre custo por clique, é só para não confundir. Porque custo por cliente seria CPC também. Aí Aqui não pode ser esse custo por aquisição? pode, custo Ele por falou na aula. aquisição. Pode Custo ser por custo de aquisição. aquisição. Ah, Pode. é custo por aquisição. Então é Entendi. CAC, né? Seria isso mesmo, Cris? A gente Isso, considera como isso, CAC? isso. É a mesma lógica do clique, é a mesma lógica do leads. Como é que eu faço a conta? Custo por aquisição, você vai. Investimento dividido pelo... Número de clientes. Isso. 300. Aí você já tem outra resposta aqui, ó, os 300 que ele pede lá, custo de aquisição, que é o CAC que a Lê falou. Então, você já tem aqui duas informações. Aí, você pensa comigo, se eu paguei, né, R$ 300, eu já descobri que R$ 300 custou para eu pegar esse cliente. Quantos novos clientes ele precisa? 70. Isso. Então, quanto que eu preciso de dinheiro? É... É 370, não é isso? Isso, Vai dar o 21. isso. É, 21 mil. É quanto eu preciso de dinheiro. Então, já tem mais uma resposta aqui. Vou botar o amarelinho. Mas tudo bem, vamos terminar. Então, eu já sei que eu preciso, como eu descobri quanto custou cada cliente que eu atingi, eu preciso preciso de 21 mil. Certo. Tá? Aí agora ele pede as taxas, né? Então, a taxa é sempre o percentual de quanto que eu. Então, vamos lá. Agora vamos ler o enunciado aqui para. Eu leio qual que você quer. Então, número de novos clientes desejados. Esse você já tinha 70. descoberto porque é 70. Você tinha que fazer os 200 vezes os 35%, que era a meta do Google. Beleza, agora eu vou ler o segundo aí. Taxa de conversão de cliques. Então, taxa de conversão de cliques. Então, qual foi a taxa? Né? Eu tenho os cliques aqui. 4.500. Isso. Quanto que foi o percentual em cima do investimento? Agora, peraí. Taxa de conversão de clientes. Aí seria com o lead de 500 clientes, ali? né? Isso, ó. Esse aqui, taxa de conversão de clientes. Então, eu venho aqui, peraí. Ah, não, eu errei. Eu pensei que você teria que fazer alguma coisa com leads ali, ó, de 500 que está escrito. Mas é daqui para cima. Tá vendo? Ah, Tá certo. Tá vendo, ó? Então, o raciocínio Uhum. tá certo. Você pegou Sempre de cima quantidade. para baixo, Agora você vai começar os percentuais. Então, você imagina lá, tá bom. Cris, só Oi. me perdi aí. Como que é essa conta? Tá, eu vou começar de cima para baixo, que é mais fácil. Então, por exemplo, tá bom, gente. Dos 4.500, aí vocês são vocês vão fazer de cabeça, assim, mais ou menos, né? Então, assim, dos 4.500, desculpa, 4.500 cliques que eu tive, 500 geraram leads. Qual que é o percentual dos leads? Como é que eu faço? É esse, dividido pelo
Os 4.500. Isso. Ah, beleza. Então, assim, 11% desse. Então, assim, quantos por cento dos cliques me geraram leads? 11%. Aí eu venho para cá, por isso que eu falei que é funil, sempre é menor. Ah, tá bom, dos 500 que eu fiz, só 20 converteram. Quantos por cento converteram para cliente? É a mesma 4. coisa. Isso, 20 dividido por 500. isso. Ah, tá. Beleza. Então, a segunda questão, taxa de conversão de clientes, seria o valor, o 4%. Isso. Respondido. Cris, desculpa a minha Não, antice, vamos lá. mas eu não entendi por que pegar o 500 ali. Porque é sempre um funil. Imagina que assim, ó, das pessoas que clicaram, dos 4.500 que Beleza. clicaram, 500 mandaram os leads. Quantos por cento esses 500 representa dos Beleza. cliques? Os 11%, faz Isso. sentido. Aí agora, qual que era a pergunta que você estava tentando responder aí com esses 4%? O 4%, aí eu continuo, né? Então, dos 500, só 20 me mandaram proposta. Ah, Então, quantos quanto que por cento representa? desses Isso, 500? Entendi. isso. Que A aí é a taxa resposta de é conversão. taxa de conversão de clientes, 4. Corresponde a 20 clientes. Isso. Questão 3, número de leads necessários. Então, aí, gente, pensa comigo. Se eu preciso. Agora, peraí, que aí, às vezes eu bugo aqui, então vamos lá. Que aqui é mais fácil para vocês. Eu Se tô eu tendo quase um preciso. derrame aqui, Cris, liga não. Então, ele fala assim: ó, quantos leads necessários eu preciso, né? Então, assim, você imagina que 11% é a minha taxa de lead. Certo. Aí ele fala assim: quantos leads eu preciso para ter os 20 clientes? Então, você tem que pegar e subindo, né? E colocando a quantidade de leads, tá? Uhum. Então, vamos lá, deixa eu só ver a fórmula agora para eu não. Então, se eu preciso de se eu preciso de clientes são 20, eu preciso de 70 clientes, certo? 70 clientes. O meu custo por lead foi. Né, só fazer o double check, cara. Só para relembrar, a pergunta é número de leads necessários. Porque eu tenho que fazer a conta ao contrário agora. Se eu tive 500, para 500 leads, eu consegui 20 clientes, certo? Uhum. Certo. Para 70, fala. É isso. É isso. Vocês entenderam? Sim. Porque Ele aqui, ó, pegou os 500 que ele conseguiu, Dividiu dividiu por 20, deu 25. É isso, né? Aí você isso vai pegar aqui, o ó. 25 vezes o 70, que é vezes 70 desejados. que é Dá 1.750. 1.750. Ah, beleza. Aí faz sentido. Que é aquele número lá que a gente estava questionando que eu estava questionando do Rafa, né? Como que ele chegou nesse. Deixa eu ver aqui se foi esse número. É isso mesmo. 1.750, é isso mesmo. Entendi também. É que aqui ele fez diferente, Cris. O Rafa, ele pegou os 70, ele dividiu pelos 4% aí, na verdade ele dividiu pelo 0,04, e aí deu Isso. 1.750. Na verdade ele arredondou, né? Deu 1.600 e pouquinho, aí ele arredondou. Isso. Por isso que às vezes você precisa Vou do abrir uma percentual. reclamação contra o meu representante, não gostei disso não. Eu prefiro desse jeito que a Cris está falando, sem muita Não é porcentagem. mais fácil, Essa era a 3. 3. Agora a 4, ele pede taxa de conversão da campanha. Entre parênteses, cliques em leads. Esse você já tem. Cliques em leads. Taxa de conversão, 11%. Isso. Beleza. Exatamente, 11%. Questão 5, número de cliques da campanha.
Como é que é? Você pegou o valor que você Igual, conseguiu como a Cris comentou, ela falou assim, Uhum. é a mesma formato. Então você pega o número de cliques total ali, que ela colocou ali na linha 4.500 4, dividido pelo que teve de clientes, de cliques que 20. foi 20, vezes o 70, que é a meta lá, que era o que Tá, que o Google Ads traz. tá. Então você teve 15.750 cliques na campanha. Esse negócio aí de você saber qual o número de vídeo aí que mata, né? Porque, É, puta merda, pra decorar isso aí vai ser foda. É, Não, não decora, por isso que está paralelo, por isso que de novo, você tem que pensar como para você é mais fácil. Como o Gabi falou assim, olha, para mim eu pensei assim, e você vê que o número vai, não muda. Quer ver? Vamos colocar aqui, peraí, para ficar bem mais. Peraí, era aqui. Então, sempre assim, clique, custo por clique, taxa por clique. Aí, como é que eu faço a taxa por clique? Só para revisitar. 500 por 4.500. Isso. na verdade esforço. Aí vamos de novo, tá? Vamos fazer aqui de novo. Agora a taxa por lead. A mesma coisa, ó. Taxa por lead. Como é que eu faço a taxa por lead? Você vai pegar os 500. Taxa por lead, cadê? Na verdade é o contrário, né? Você vai pegar os 20 dividido por 500, é isso? Muito Isso. bem. Exato. Na verdade, eu quero representar tudo isso fazendo em calculadora, para a gente Então só vamos lá. repassar tudo, entendeu? Tchau. Não precisava pagar, não. Não, é assim que a gente vai. Vamos Tá lá. certo, tá certo. Tem problema, vamos lá. Investimento. 6.000, né? Impressões. Deixa eu voltar A gente aqui. não tem impressões. Não Ele tem. não pediu, é. O funil, gente, é exatamente isso aqui, ó. Taxa de impressão. Então, é sempre assim, o custo, né, a quantidade de impressão, quanto custou e a taxa, sempre, né? Beleza, então o investimento é 6 pau, 6 mil reais. Número de cliques na campanha é 4.500. Aí vocês vão fazer de calculadora, certo? Certo. Tô fazendo aqui no celular. Tá. O que mais? Por enquanto, essas são as informações que ele deu, né? Então, o número de leads no período é 500 e número de novos clientes é 20. 20. A meta é estabelecida de 200 novos clientes, sendo que o Google Ads pede 35% disso provenientes do Google Ads, ou seja, 70 Exato. clientes novos. Que aí vamos fazer a conta aqui e ver se é isso mesmo. Vezes 35%, né? Aí ele dá o 70, certinho. Beleza, essas informações que a gente tem. Aí a primeira pergunta, na verdade não dá para a gente ir respondendo por ordem, né? Tem que fazer o funil primeiro, Ô, certo? gente, eu sei que eu peguei o bonde andando. Qual exercício vocês estão seguindo? Primeiro. Da prova? Primeiro, isso. Ah, eu vou pegar Primeiro ela da aqui. prova. Então, a gente tem que descobrir ali primeiro a quantidade de... Número de novos clientes desejados. É o 70, que você já fez o 35% de 200, já tem essa primeira resposta. Então, Certo. beleza. Você tem 70. Segunda Mas tem pergunta. que fazer a parte alta do funil, é isso que eu estou falando, Douglas. Como você vai pensar isso na hora, né? Porque se a gente for seguir aqui pela ordem das perguntas, a gente não vai achar, que nem a Cris falou, você monta primeiro os números mais altos, depois você montou o funil, fica mais fácil responder, entendeu? Então, o que a gente teria ali de informações? Impressão, Mas, esse viu, CPM, qual que é mesmo? Então, aqui esquece, pega os números que você tem. Se você já tem o clique e o investimento, você já consegue o custo por clique. Então, a Tá, primeira então, aqui você já vai para o custo por clique. Aí você calcula aí quanto que é o custo por clique na calculadora. tá. viu, isso que o Johanny falou é verdade, mas a prova que o professor deu, ele já estava mais ou menos dessa forma, do tipo, você fazendo de cima do funil para baixo. Tanto é que não tinha nenhuma pergunta que você tinha que voltar e calcular um número novo, entendeu? Ele estava mais ou menos nesse esquema já. Custo por clique 1,33. Então esse é o 6.000 dividido pelos 4.500, que dá 1,33. Não, 6.000 dividido por 4.500. Isso, foi o que eu falei, não foi? É.
Aí vamos lá, o custo por lead. É os 4.500 dividido por 500, certo? Dinheiro não muda. Não. Não, custo por lead é dinheiro dividido por lead. Por Então é 500. 1.000 dividido por 500. Isso. É 12. 6.000 por 500, né? Isso, 6.000 por 500, 12. Boa. Custo por cliente. Custo de Aí é aquisição. 6.000 dividido por 20. Isso. Quanto que dá? 300. Exato. Vocês estão fazendo aí na calculadora, né? Sim. Nada, o Douglas é de cabeça, olha a cara dele. Ó. Agora, eu posso já fazer as taxas ou posso fazer o investimento, porque eu já tenho investimento. Que seria os Certo. 300 vezes os 70, né? Quanto que dá? 21.000. Aí agora a gente vai para as taxas. Ó, taxa de lead. Lembra, eu tive 4.500, aí só 500 pessoas geraram leads. 500 por 4.500. Isso. Quanto que dá? Dá 0,11. Que é? Bom, 11%. isso. Isso aqui, ó. Ah, tá. Esse negócio de sempre para cima vai me ajudar. Mas eu quero só ver como que eu vou fazer um Excel fazendo na hora. Ó, tem razão, Cris. Ô, Blas, é o seguinte, teu chefe virou e falou assim, criatura, criatura, você, como é que chama? Você gerou 400 propostas, e dessas 400, quanto que você vingou? 4. Quanto que é a taxa dessa? É os 4 dividido pelos 400. Perfeito. Aí os 11%. Aí a taxa de cliente, tá? Então, beleza, você gerou, dessas 4 propostas que você gerou, só 2 viraram clientes. Quantos por cento é? Então você vai fazer. Pera. Taxa de clientes, você está perguntando, né? Isso, é. Você tinha 20 propostas. Vai, você tinha 20 propostas. Não, você tinha aqui, na verdade, você tinha 500 propostas. Só 20 clientes converteram. Quantos por cento é isso? Você vai pegar os 20, Tá, os 500 e dividir por 20, né? Que vai dar aqueles 4%. É o contrário sempre, os 20 pelos... 20 por 500. 20 por 500. Lead, se de fato a proposta foi 20, tá? Entendi. Então, quanto que dá? 0,4%. Não é 0,4%, que dá 4%, porque você Isso. multiplica por 100, porque como você está com calculadora, é o que o Johanny falou. Lembra que taxa é sempre percentual. Então, eu vou pegar aqui os clientes, tá, só das 500 propostas que eu tive, só 20 eu converti. Exato. Aí eu venho aqui, percentual. E não só isso, se tiver alguma dúvida na hora da prova, o que eu fazia, geralmente, é falar o negócio em voz alta mesmo, para ver qual seria a possível conta, né? Por exemplo, esse do CPL que o Johanny falou, você fala em voz alta mesmo, custo por lead. Aí você mentaliza o negócio, fala, puta, custo por lead, custo é dinheiro, por, né, divide, lead é o que tá ali, lead é quanto? Lead é 500, então é 6.000 por 500. Ajuda pra caramba, né? É o que ele está falando. Então, por exemplo, se eu quero saber o custo por lead, então tá bom, quanto que eu paguei? Quanto que eu investi? Né, investi 6.000. Tá bom. E quantos leads eu tive? 500. Então, vai ser sempre esse, entendeu? 6.000, aí é o contrário, né? 6.000 por 500. Por 500. Aí eu tenho o custo por lead, que é o 12. Exatamente, Cris. Vamos lá. Número de novos clientes, 70. Taxa de conversão de clientes. Taxa de conversão de cliente. 4. Número de leads necessários. Número de leads necessários. Esse que a gente não tem, né? Esse não tem, tá vendo? Então, é isso que é foda. Às vezes você faz tudo isso, aí essa é a minha preocupação. Como eu vou saber que o que eu fiz aí tá quase tudo certo, então, ou se falta? Mas posso falar?
Se você fizer esse aqui, se resolveu esse aqui, aí o número de leads já resolve com esses números que você tem. Você precisa desses números para calcular o número de leads necessário. Se você não tiver isso aqui, não adianta que você não vai chegar. Rafa, você quer falar como você chegou no número de leads? É que a gente fez dois raciocínios. Fala o seu. O número de leads, a gente não tem, mas a gente tem a taxa de conversão de lead e tem o número de clientes. Pelo que eu me lembro, eu tinha colocado isso no papel, tipo assim, a taxa de conversão se eu não me engano, acho que é 4, cadê? 4, ali, isso. ó, ali, 4%. 4% é igual a número de clientes hoje, que é 70, que é aquela conta é o Johanny que está apresentando, não é a Cris, né? Que é o 200 vezes 35%, né? Então, 4% é igual a 70 sobre X. X é o que a gente quer chegar, né? Eu lembro que foi assim que eu fiz. Aí troca o 4% na posição do X, X é igual a 70 sobre 0,04. É que a gente tirou a porcentagem porque estava confundindo muito, Rafa. O que a gente fez? A gente pegou os 500, que é o lead que ele deu ali, e dividiu pela quantidade de clientes, são os 20 que a gente tinha. Aí nisso a gente chegou no valor de 25. E esses 25 a gente multiplicou pelos 70 que a gente teria que ter, entendeu? Isso Aí deu... 1.750. Exato. Então, aí dá. por números inteiros foi mais fácil a gente chegar, entendeu? Também dá. Então, o valor é 1.750, né? Então, 500 dividido por Isso. 20, 25, dá 25, 25 vezes 70, 1.750 é o resultado aí da questão de número de leads necessários. Taxa de conversão da campanha. Tá fácil, porque tá falando cliques em leads. Taxa de impressão. Cliques em leads. Então, você vai pegar os 20 e dividir por 500. Não, já tá aqui, gente. Tá aqui, ó. Taxa de conversão. Em lead, tá certo. Porque assim, tá. Sabe por que ele colocou cliques em leads? Porque assim, taxa de conversão, converter assim, você pode falar que é a do cliente, você pode falar várias coisas. Então, olha ali na cliques em leads, ele tá deixando claro que ele quer cliques em leads. Quando eu faço cliques em leads, tá vendo aqui, ó, cliques em leads, que é os 11%. Aumentou 11%. Coloca ali no descritivo, só para sinalizar melhor, taxa de conversão lead, por favor, Cris. Ô, Cris, então o que Não, é? Mesmo onde está escrito taxa lead, coloca taxa conversão lead. Então, cuidado, porque ele pode falar assim, ó. Ele pode falar assim, qual que é a taxa de conversão lead, ou pode ser taxa de conversão cliente, tá? Cliente, beleza. Mas coloca essa conversão, porque fica mais fácil da gente... Depois a questão aqui é número de cliques da campanha. Número de cliques. A mesma coisa que a gente lembra, do mesmo jeito que ele fez os números necessários de leads, tem que fazer a conta como a gente fez, a mesma coisa. É 4.500 por 20. Isso. Depois dá igual. Não, dividido por 20, né? Dá os 225. Isso, 5 vezes 70, que é a meta lá, dá 15.750 cliques da campanha. Exato. Eu também posso fazer como o Rafa falou, eu posso chegar aqui. Colocar os 4.500 vezes os 11, né? É isso, Cris? É isso, Rafa? Só para ele. Você fez? Peraí. A gente está fazendo dá 5. o mesmo. Questão 5 dá 1. Número de cliques? É isso. Deixa eu te falar como é que a gente fez, Rafa, que tem dois raciocínios. A gente fez a mesma questão, tá? Se eu preciso, aqui, ó, se com 500, para 70 clientes, eu consigo, para 20 clientes eu consegui 500 leads, não, desculpa, 4.500 cliques, aí a gente dividiu aqui e usou o mesmo valor. É isso aqui, ó, basicamente isso aqui, ó, peraí. Ó, se 4.500, tá? Dá 225, tá? Certo. Se eu preciso de 70, é só multiplicar os 70 vezes 225. Era essa pergunta, eu tinha confundido, era essa Tá? que deu o número diferente do Rafa. Então, o que a gente fez com a Cris aqui, né? A gente pegou os 4.500, pensando em número inteiro, né? Mesma coisa, dividiu por 20 para achar o número de 225. 225 a gente fez pelos 79 clientes, que aí deu os 15.750 redondo, né? Também dá.
né? E a necessidade do investimento, que é o 6, que é os 6 mil por 20, né? Pelo que clientes de fato a gente conseguiu, que dá 300, aí de novo, mesmo pensamento, vezes os 70, dá 21 mil. Isso aí. Aí a questão, as duas últimas, custo por lead, que a gente já tem, né? Que foi que a gente fez o funil. Então a gente tem cadê? O CPL aqui, 12, certo? Uhum. Isso. E o custo de aquisição de clientes, que é o CAC. Que é o que já fez também, né? Que é o 300. CPA ali. 300, isso? Isso, que é o CPA. Entendi. Bom, fizemos. Bom, a segunda questão tem muito texto aqui. Ela é mais textual mesmo? Eu nem lembro dela. Você tem a sua prova aí para compartilhar, Rafa? Você quer que eu compartilhe aqui e você vai explicando? Vamos lá. Tá na tela ali, ó. Ah, boa. É que meu compartilhamento não saiu. Deixa eu lembrar qual era. Aqui, Esse ó, é o que você tem que pergunta defender Esse é chato, é. Tinha que defender o diretor usar o SEO ao invés do Google Ads, né? Essa aí, querem falar sobre essa ou pulamos essa? Olha, Tá bom. Tá bom. Essa é boa para entender o conceito do negócio, porque é capaz ele, não sei, vou chutar, né? Capaz dele pedir o contrário na outra prova, tipo, a gente aplica em SEO, querem aplicar em Google Ads, justifique por quê, né? Uhum. Sei lá. Mas o raciocínio por trás disso daqui, qual que era? Eu tinha feito uma conta, aqui, ó, o cara falou que paga 2,13 para cada keyword, para 70 melhores palavras-chave, mais relevantes, vamos dizer assim. Aí eu fiz uma conta, dada a quantidade de clique do cara aqui, quanto que isso dava? Que, se eu não me engano, é esse número que eu coloquei aqui, ó, que é de R$ 4.792.500. Uhum. Aí qual foi o argumento? Que para o cara fazer um trabalho de SEO, ele tinha que, assim, supondo que ele quisesse as mesmas 70 palavras-chave no primeiro ranking, certo? Uhum. Ele tinha que gastar R$ 4.792.500 ou menos para poder justificar o SEO. O que, assim, que foi inclusive eu coloquei, né? É possível, mas é muito improvável você gastar quase 5 milhões em SEO, que é mais ou menos o custo do clique que o cara paga hoje. Óbvio que eu estou vendo aqui, né, a minha resposta, eu não coloquei isso, né, mas isso demoraria, isso a longo prazo. Mas vocês entenderam a lógica aqui, o sentido da coisa? Não. Que é tipo assim, Rani, ele falou que todo mundo clica no primeiro anúncio, pelo menos 70 palavras-chave o pessoal clica no primeiro anúncio do cara. Qual é a narrativa aqui? Em Google Ads ele aparece em primeiro simplesmente por pagar 2,13. Para ele fazer isso com SEO, ele meio que retiraria a palavra-chave, né? E tentaria ranquear isso de forma orgânica. Só que para o cara ranquear isso de forma orgânica, ele tem que fazer um trabalho de SEO. Uhum. Então, SEO é aquele negócio que a gente já viu, né? Então, tem palavras que indexam, né? Tem que ter um trabalho técnico por trás da página, enfim. E qual é a narrativa que eu usei? Já que o cara gasta hoje quase 5 milhões em Google Ads para aparecer em primeiro, um bom trabalho de SEO, para ele aparecer em primeiro também nas mesmas keywords, só que de forma orgânica, tinha que custar no máximo os 4.800.000 que ele gasta hoje. Então, é pouquíssimo provável que ele gaste isso com SEO, porque É mais barato? que é muito mais barato. Então, não, você vai pagar aí assim, a questão, o ponto que você está falando, ele não gastaria isso com SEO, porque Não. fora o trabalho que ele teria que fazer, né? Além do Então, valor, assim, o trabalho, né? se você quiser argumentar com mais propriedade, você pode até colocar, tipo, o salário de um redator é tanto, a quantidade de, sei lá, 10 freelas de conteudista é tanto, então não chega em 4.800.000. Entendeu? Se eu fosse argumentar a favor de SEO, do Se tráfego fosse, orgânico. Né? exatamente, que é o que ele pede Entendi. nessa questão aqui, né? Tipo, Tá saindo mais ajuda caro investir no palavra-chave do que fazer no SEO. Aí você orientou a fazer pelo SEO.
Isso. Mas Que nesse é o que- caso aqui, você orientou pela SOL por quê? por causa do valor, que é o que ele pede na última linha. Ajude o novo gestor a formular uma argumentação para convencer a diretoria a investir em SEO para reduzir o custo de aquisição de clientes. Então, hoje o cara gasta 2,13 no clique, certo? Que dá 4.792.000. Isso é o que ele gasta hoje, é fato, não estou assim, deduzindo, né? Pela conta dá isso. Então, o que eu tinha dito? Que para ele ranquear em primeiro, supondo que ele ranqueie em primeiro, né, em SEO, porque assim, é difícil, né? Mas estamos na Ilha da Fantasia aqui. Supondo que ele ranqueie em primeiro, fazendo um trabalho de SEO muito bom, esse trabalho de SEO muito bom tinha que gastar no máximo 4.800.000, o que é pouquíssimo provável. Ou seja, o custo de aquisição de cliente cairia muito, porque você não gastaria 4.800.000 fazendo um trabalho de SEO, você gastaria bem menos. Ah, entendi. Não, então eu estava com a ideia ao contrário. Aqui Perfeito. você está defendendo o SEO. Eu estou defendendo o SEO, exatamente. Entendi. Porque SEO, gente, é sempre mais barato porque você não paga para o Google, ponto. Uhum. Você tem que saber quanto que você tem de dinheiro, mais ou menos o que ela falou, quanto que você tem de dinheiro para investir em SEO. Mais barato você não paga o Google, só que você paga os profissionais, né? Isso. Só que aí quando você chega nesse valor, quanto que ele está gastando em Google Ads, você vai falar, poxa, tem todo esse dinheiro na mesa. Eu não vou gastar tudo isso, mesmo sendo mais caro, então, basicamente, eu vou reduzir o custo de aquisição por cliente. A longo prazo, obviamente, né, porque não é rápido, mas eu vou reduzir, sim, o custo por cliente, porque vai custar menos do que esses 2,13. Entendi. Ou seja, para compensar tem que ser sempre menor que esse número de 4 milhões e Isso, ainda vai isso, compensar. Isso. Tem que ser menor do quanto ele paga hoje, porque está escrito no enunciado aqui, ó, que ele tem 2,25 milhões de cliques nessas keywords. Então, multiplicando 2,13 vezes isso, né, dá 4 milhões e pouquinho. Então, assim, se você quiser abandonar do dia para a noite o negócio de Google Ads e virar a chave para o SEO, você tem que gastar no máximo isso. Boa. Fechado. Próxima. A terceira. Só não terminar de Como é que eu anotar. divido a prova com vocês? Peraí, baixo ela? Eu baixei e compartilhei a tela aqui, Só vou no banheiro rapidinho. Ó, número 3 aqui, ó, se vocês quiserem já ir lendo. Se vocês tiverem tempo. O que o Rafa falou é o mais importante, é entender o conceito. Eu fiz dois racionais. O conceito ficou claro agora. É que eu estava interpretando ao contrário, por isso estava confuso aqui. Ó, a 3. Considere uma situação onde o investidor possui 2 milhões de capital para investir em um projeto e considere a taxa de oportunidade de 10% ao ano. O projeto tem uma expectativa de resultado anual de 510 mil para os primeiros 5 anos. Com base nessas informações, ajude o investidor a descobrir algumas métricas de avaliação financeira para tomar melhor decisão. Aí vem as perguntas: qual é o lucro líquido, o ROI, o retorno? O ROI e retorno não é a mesma coisa? Retorno sobre o investimento, tá? Qual o VPL, valor presente líquido, o investidor deve investir no projeto? Vamos lá, aqui o Rafa colocou aqui para primeira, né? Qual o lucro líquido? O lucro líquido, pelo que eu entendi, que é igual a renda menos investimento, é isso, Rafa? 10 milhões menos 2 milhões 550. Então, gente, esse aí, desculpa, só para... Esse aí tinha a tabelinha no começo da prova. Tinha. Que não aparece aqui. Não serviu de nada, que não sabia fazer nada. Não, então, gente, teve uma prova que não adiantava de nada, mas a minha é igual do Rafa. Adiantou sim, porque todos os números estavam lá, a gente não precisou calcular, tá? De verdade. Caraca. A gente não precisou calcular. Todas as respostas, acho que tirando a 3, que foi a que eu perdi ponto. Isso, eu também. Na tabela. Você tirou 10 também nessa prova, Cris? Não, eu perdi nessa também o retorno, porque o retorno é em meses, não é em número. Eu não coloquei. Mas você tirou 10, Rafa, ele não desconsiderou, não. Não, ele desconsiderou ali. Ali em cima, se você vê na questão 3, ele deu 2 pontos só. De 2,5. É porque ele deu meio de participação. Que ele deu meio de participação. Eu acho que eu perdi meio ponto aí no retorno, que eu não dei fórmula nem nada, né?
O retorno era meses. Tá, mas aqui só para entender, por que 550 e não 510? Porque 510 vezes a quantidade, o número de períodos. Nesse 5 caso, anos. isso. 510 vezes 5 Ainda dá dá 2 milhões. 2.550.000. Tá, então. Menos o investimento que ele falou ali no enunciado. Ai, 500. cara, eu não tinha entendido isso não, caramba. Que é 2 milhões. 2.550.000, menos o investido. Os 2 milhões. Vai dar os 550 mil. Esse é o... Lucro líquido. Lucro líquido. Tá, que é a resposta 1. A 2 é o ROI, que é o... A 2 foi você que me respondeu na prova, Johanny. Acho que foi essa daqui, eu cheguei nesse valor também, só que eu não baixei minha prova aqui para lembrar como eu fiz isso. Eu lembro que teve uma mesmo que eu te passei. Eu ainda falei assim, eu não tenho certeza, não foi? Que é o lucro líquido pelo Peraí, Rafa, investido. eu vou gravar você falando isso para mostrar para minha mãe. Você repete aí, por favor. Ó, o lucro líquido, né, dividido pelo investimento. Então, é os 550 dividido pelos 2.550.000, dá os 21. Cara, como que eu cheguei nesse valor e errei o restante da pergunta? Como pode isso? Mas a sua prova era a mesma versão que a minha? Só Deus sabe. Deve ser isso. Então, porque tinha uma que estava bem mais difícil, gente. Bem mais difícil. Acho que era a minha, porque eu tentei copiar da Karen, tentei copiar do Gabriel. Imagina se for tudo prova diferente. Não, Douglas, teve uma hora que eu estava fazendo as contas, eu vi que assim, eu falei, vou ajudar, né? Eu estava lá defendendo do meu lado. Negócio. Isso. Aí eu estava defendendo, você vai ver, depois é a minha prova que eu estou tentando passar para vocês. Aí, a sorte que eu não te dei, porque a sua é diferente da minha. Eu descobri que a sua é diferente da minha. A sua é igual a do Rafa. Igualzinha. E a do Rafa, essa questão estava super fácil, gente, porque estava lá, tá? Era o ponto que me faltou. Esse ROI estava lá, esse... Se tivesse, você ia lembrar, você ia saber. VPL estava que nem lá. eu lá na prova. Ó, essa 3 aqui é o quê? Ó? Retorno? Qual o retorno? É o retorno. Mês em que o investimento é pago. Quarto mês, é isso mesmo? É mês ou é ano? É ano, né? Aqui. Eu não lembro como é que eu fiz isso, mas eu lembro que eu estava olhando a tabela. Eu falei, bom, deixa eu ver em que... se ele foi dividido em 5 anos, eu entendo que é ano e não mês aqui, certo? Desculpa, eu errei. Na verdade é ano, né? Ano em que o investimento é pago. Mas eu estava olhando a tabela, eu estava olhando a tabela, estava vendo, 510 mil por ano... você vai lá, 510 vai dar 2 milhões... 2 milhões e 20, é isso? Aí já bateu os 2 milhões aqui. Essa foi a conta que eu fiz. Eu olhei a tabela ali. É o investimento, ó. A partir do quarto ano aqui, ele se Olha paga. A resposta do Rafa, da 4, adorei. Qual é o VPL? VPL é tanto, conforme tabela. O que você fez aqui, Rafa, na 4? É 66 o quê? Estava escrito. Menos 66. Estava na tabela, ele só copiou. Estava escrito. A Cris falou, estava tudo na tabela lá da primeira página, que não está aí, né? Mas estava lá. Era só anotar aí. Que cacete, mano. Não, acho que estava aqui a tabela aqui, né? Não quer. Eu procurei aí, eu não achei. Já não tem, acho que eles não... É um filho Qual que era o puta. certo, Cris? Era 4 mesmo? O que era? Então, eu também errei essa. Mas eu acho... acho que era por meses, Quem acertou, acho que é por meses, entendeu? 4 meses e pouco. É que a gente não vai ter... Eu não consigo ver porque não tem o raio dessa tabelinha aqui. E o certo é quando o VPL dá negativo, não investir no negócio, claro. Isso, né? Eu escrevi. Eu falei não, pois o VPL é negativo. Quem tinha me falado durante a prova que tinha que calcular o TIR? Era a sua, Johanny? Então, era deles. Não? Não lembro. Eu não lembro. Eu lembro de alguém falando no meio da prova. Sim. Cara, como é que eu vou calcular o TIR? Não foi o Fidelis? Perguntou, ou o Flávio? Acho que a Andressa não fez a prova com a gente, mas teve alguém que sim teve que calcular o TIR. Mas será que a pessoa estava certa nessa análise? Porque ele ia dar o TIR sem o Excel. Ele falou isso. Acho que a pessoa falou até errado por não saber. Ô, Cris, qual que é a frase que você usou? Quando o VPL é negativo, o quê? Não, pois o VPL é negativo.
Não não vale que você investir não no negócio. investe? Não investe no negócio, no Ah, projeto. Isso. O investidor deve investir no projeto, não pôs o VPL negativo. Eu botei lá no chat, lá na. Como é que chama? A minha prova. E o exercício que a gente fez, Gabi, a Andressa dividiu aí o gabarito e a gente acertou. Aquele outro exercício que a gente fez também. como é que é, Cris? Não entendi. De qual que você está falando aqui? Desculpa, o exercício anterior, que o Gabriel dividiu Ah. aqueles números e a gente estava sem gabarito, a gente fez lá, a Andressa colocou o gabarito e tá certo o que a gente fez, tá? Legal, foi. boa. Tava E no eu- grupo, eu printei Boa. e coloquei. Legal. Nossa, Cris, você foi igual o Rafa nessa 3, velho. Vocês só copiaram os números, velho. Você colocou tudo em 5 linhas e acabou, ganhou os pontos. Puta É isso. pariu. Porque, te juro, tava no raio do enunciado lá. Tá, A nossa aí tabela a toda- 5 é, você investe no projeto não por conta da VPL negativo, certo? É isso aí. Vamos pra Fechou. 4, que é aqui que o bicho pega. Vamos para a próxima aqui. Essa daqui para mim foi a mais fácil, ó, que não tinha pergunta. Essa eu errei, alguma coisa. Ai, meu Deus. Essa não leia minha prova, porque minha prova alguma coisa eu fiz. Você tirou quanto, Cris, nessa prova? 9. 9? Tá ótimo. Ah, mas você errou também. Queria esperar um pouco, assim. Um amigo pretende investir em uma startup e pediu a sua ajuda para interpretar alguns indicadores da empresa. Primeiro, o que significa 6% de churn ao mês? Qual o lifetime dessa carteira de clientes? E 2, o CAC, né, da empresa é de 730 e o ticket médio é de 210 por mês, sendo que não espera-se a expansão de receitas do cliente durante o lifetime, que é a vida do cliente lá, né? Qual análise pode ser feita considerando o CAC ou LTV? Eu sei que o Gabriel acertou essa que eu copiei dele. Essa. Ô, Cris, eu não tinha me tocado, mas pelo menos na nossa versão, essa fórmula aí do 1 sobre o churn rate tava lá também. Você reparou? Um pouco acima da tabela. Peraí. Ah, tava? Tava. Eu não lembro. E eu não tinha me tocado. Então, quer ver o que eu errei? Tá vendo assim? Assim, o que significa 6% de churn ao mês? Certo. Aí eu escrevi assim, Rafa, não sei o que você colocou, mas eu falei assim, que a empresa perde 6% de crescimento por mês em cima da base atual. É isso aí. Foi o que eu Aí o coloquei. lifetime é de 16,67. Aí eu fiz o cálculo do lifetime, 16,67, não é isso? É o que eu coloquei também. Então, esse eu acertei. O que eu errei foi embaixo, que é o custo da empresa de 730, eu coloquei o ratio LTV barra CAC é menor que 1, o que significa que precisa investir mais em CAC para chegar numa saudabilidade mínima de 3 vezes. Que dizem que o LTV vezes o CAC tem que ser 3 vezes, o LTV tem que ser maior. Eu coloquei isso, mas ele não considerou, entendeu? Eu acho que foi aí, porque o meu LTV CAC ratio dava quase 5. Ah, então eu calculei alguma coisa errada. É, dá 3, 4, 9. É isso, Rafa? Você tá falando? Não, aqui, ó, 4,79. Bom, e aqui você usou a eu fórmula. não entendi bulhufas que vocês falaram. Vocês querem explicar aqui a primeira? O 1 sobre churn rate é fórmula que está lá no slide. Como você calcula o lifetime, que é quanto tempo o cliente dura na sua carteira, né? Na empresa. Nesse caso aí foi 16. O churn rate é 1 sobre o quê? Não. O lifetime é 1 sobre churn rate. Isso. O churn rate está onde esse valor que você pegou? É o 6%. 6%. Ah, por isso você colocou 0,06. Tá. Então você pegou esse 1, dividiu por... Vamos ver se em calculadora dá isso mesmo, né? Se não tem nenhuma surpresinha. 1 dividido por 0,06. Dá 16,66. Beleza. Significa que o cliente, o lifetime dele, a vida dele na empresa dura 16 meses, anos, não sei quanto que deu, acho que é meses. Tá. Então, aí, respondeu. Lifetime, né? Isso é a vida do cliente. É, a vida dele. A próxima, ele fala qual é o CAC, que é o custo de aquisição, qual é o ticket médio. Ele dá isso. Mas aqui são duas perguntas em uma. Primeira você respondeu. E lifetime na sequência.
Ele falou, o que significa 6% de churn ao mês? Aí eu coloquei, churn é a taxa com que uma empresa perde seus clientes ao longo do período. Isso. Aí embaixo ele já colocou o lifetime, 16,666. É. Eu vou sair rapidinho, eu já volto, Ah, tá, pessoal. entendi. Tá bom. Entendi. Nossa, mas peraí, qual que é o sentido disso? Se o churn é o que você perde, o ciclo de vida do cliente, né? Por que você considera o churn? Eu também não entendi. Para mim, Né? Não faz sentido. Vocês a entenderam forma... minha dúvida? Entendi. Eu perguntei aqui, o churn significa a taxa com que a empresa Perde cliente no período. perde seus clientes. Quando eu estou falando de lifetime, eu estou falando da vida, o que o cliente gastou ali em vida comigo, durante o período que ele esteve comigo. Os dois termos não se associam, entendeu? Um eu estou perdendo e eu estou... É o que eu tenho. Mas você não tem que ter esse churn para calcular o quanto ele durou dentro da sua companhia, né? Essa é a pergunta? Não, aqui tem, por fórmula, né? É o que o Rafa disse, eu não sei também por quê, entendeu? Assim, eu tenho um palpite, mas o que o Johanny está perguntando, o Doug, É a assim... teoria, né? Não, é tipo assim, eu sei quantos clientes eu perco. Como é que eu meço quantos eu estou ganhando com base no que eu perco? Exato. Não faz sentido, entendeu? Por que eu estou medindo isso? Mas assim, o que eu acho, qual é o meu palpite, o Johanny? A gente está medindo a vida do cara dentro da empresa e sabendo que a gente perde 6% da base atualmente por mês, seria basicamente assim, quantos meses eu levaria para perder todos eles? Então, é tipo assim, quantos 6%... Isso sim se fosse só churn, entendeu? Mas aqui a gente está falando do lifetime. O lifetime é o quê? A vida desse cliente conosco. É basicamente a mesma coisa. Para sair. A pergunta é assim, pode ser, agora faz sentido. Tipo assim, quantos 6% cabem na minha empresa, entendeu? Se de 6 em 6 eu vou perdendo cliente, quanto tempo leva para eu perder todos eles? 16 meses. Eu acho que esse raciocínio que o Gabriel usou, acho que vai clarear mais para mim aqui. Quanto tempo o cliente tem de vida aqui comigo? 16 meses e meio. Faz sentido. Beleza, aqui você respondeu as duas. Aí a segunda, o CAC, né? Da empresa é de 730, o ticket médio é 210 por mês, sendo que não se espera expansão de receitas do cliente durante o lifetime, né? Qual análise pode ser feita disso, do LTV e do CAC, né? Aqui você fez 730. O que é esse ARPA aqui? Ticket médio. Tá. Eu só dei um nome bonito para ver se eu ganhava um pontinho, pelo jeito eu consegui. Mas é basicamente ticket médio. Que, assim, quando ele deu o enunciado lá, para mim já estava meio que na cara que ele queria a tal da razão LTV-CAC. Então, essa fórmula aí, eu não lembro se estava na primeira página, lá na folha. Mas essa daí é tranquilo. O LTV é o quê? É pegar o quanto tempo seus clientes duram, que é o lifetime, pelo né? ticket médio, não é isso? Vezes quanto ele gasta. Perfeito. Então, é a receita do cara durante a vida dele lá. É basicamente isso. Que deu 3.499,98. Mas você entendeu, Johanny? Peraí, então você pegou aqui, né? Que esse LT e LTV tá me fudendo aqui. Desculpa, perdão da palavra, Cris. Cris e Andrés. Esse 16,6 é o LT. Aqui você está calculando o LTV, que é o... Lifetime Value. O valor que ele gastou com a gente durante esse período. Tá. Então, seria esse ARPA aqui, que é o ticket médio, vezes o 16,6. Exatamente. O ticket médio ele deu aqui, né? Que é os 210, certo? Isso. Deixa eu ver se eu estou certo também, aproveitar. O Rafa aqui, o certo, ele não calculou o CAC já foi dado, ele só usou para dividir pelo valor que você acabou de calcular, entendeu? Do ticket médio mais o tempo que ele ficou em casa. Aí você só divide pelo CAC que ele já deu. E aqui o e aí Rafa dá a razão ao LTV-CAC, certo, Rafa? É isso aí. Peguei. Que dá 499. Beleza, então, peraí. Só anotar aqui, tá? LTV igual... E tinha uma coisa também que ele falava, que a LTV acima de 3, era 3, como você escreveu aqui? Acima de 3 é para investir no projeto. Eu lembro dele falando isso na aula e mostrando um slide também.
Ele falou, gente, vamos falar de startups aqui e tal, não sei o quê. Aí ele apresentou esse negócio, aí eu guardei. Nossa, velho, se a gente estudasse do jeito que a gente está fazendo, sem o professor, ia ser mais fácil a matéria. Sem dúvida. O LTV tem que ser 3 vezes maior do que o E o CAC, CAC. certo? É. Eu coloquei isso. 3.400. Talvez foi isso que ele considerou assim de bônus, sabe? Isso, porque a lógica estava certa, eu só não cheguei na conta. Para mim, Como que é, Cris? O LTV tem que ser maior que o CAC. 3 3 vezes. vezes maior. Mas ele é ou não é? Nesse caso aqui é. Aí pode investir no projeto. Aí é bom. Não, o CAC, Aí o você CAC pode é investir. 730, né? Aqui deu 3.000. Não, peraí, tô falando besteira. Como é que você chegou nos. Porque ele chegou. Tá, e tá dando 3.499. É isso que você falou, né, Cris? É por isso, é que assim, você falou o 3, quando você colocou 3, Rafa, você pensou em 3.000, é isso? Não, eu falo. É um dividido pelo outro. Aqui, ó. Então, porque 3, em cima do que. Mas eu não vou falar isso, a gente vai confundir. Não vamos, eu errei, não vamos confundir. Senão... Então, é que eu só não entendi aqui porque o Rafa colocou esses 98, porque arredondando, quando você faz os 210 vezes 16,6, que ele dá 3.498,6, ou seja, arredondando ficaria 3.499. Então, Eu acho seria que 3.499 dividido por 30. HP, calculador HP. É que eu acho que problema de arredondamento eu acho que ele passaria. Ah, Mas o não, que eu sim, fiz, ele considerou, né? Aí deu é, 4,79, ok. mas o que eu fiz foi, ao invés de dividir por 16,666, eu dividi por 1 sobre 006, que é o valor de cima, para dar menos problema de arredondamento. Igual a questão anterior, a primeira questão, desculpa, que vocês ficaram em dúvida lá sobre o 11,1%. Sim. Eu fiz a mesma coisa. Ô, Não, Cris, mas aqui, essa diferença de arredondamento não impacta, então vai dar os 479. eu entendi, Cris, o que você quer dizer, mas não vai atrapalhar nosso entendimento, não. Mas só repete, porque Agora, quando o Rafa fala 3, eu entendo que a razão deu 479. Se ela desse 3,1, eu também falaria, deu maior que 3, vamos investir no projeto. O parâmetro é esse 3. agora, eu calculei o LTV, só voltando um pouquinho, né? Não sei se você entendeu, Johanny, mas eu calculei o LTV por causa daquilo que eu falei no começo. Ele não pediu esse negócio da razão aí, desse número, mas a gente calculou, eu e a Cris, né? Porque ele escreveu ali, ó, qual análise pode ser feita considerando-se o CAC e o LTV, que é justamente um dividido pelo outro. Tá, então, peraí. Aqui entra aquela questão que vocês estavam falando. Então, se o LTV é 3 vezes maior que o CAC, compensa investir, é isso? Não é 3 vezes maior, é acima de 3, não é isso? Exatamente, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Se um sobre Me o ajuda outro... aí, Douglas, por favor, essas horas. É que para mim entrou no caminho certo acima de 3, para você 3 vezes mais. Aí, tipo, qual a análise que ele pode fazer aqui? Ó? Então, se o nosso CAC é 730, só para... Ele vezes 3 já daria 2.190. Então, ou seja, muito mais que 3 vezes. Então, respondendo a pergunta aqui, qual análise pode ser feita? Eu investiria no projeto, porque o meu CAC, o meu LTV é 3 vezes maior que o CAC. É isso? É isso aí. Tá. Você colocou aqui, a razão do LTV CAC é um bom indicador para mostrar a evolução de um negócio. Que aqui você já colocou o cálculo dos dois, né? Então, parcialmente startup. Você colocou até como o professor explicou. O Rafa é zica, hein, mano? Gente, desculpa, é muito simples, assim. Agora, olhando o negócio, é muito simples. Se você pegar o 730 e dividir pelo 210, né, que é assim, quanto que custa? Então, assim, ó, imagina assim, quanto que custa a aquisição dele? Eu pago 730. O ticket médio dele é 210. Se eu divido 710 pelos 200, dá 3,47. Que, assim, já é favorável, porque é mais que 3. Pronto. Peraí. Você está dividindo o CAC por ticket médio. Isso. Não, mas não é assim.
Porque o ticket médio, ele não necessariamente se paga no primeiro mês. Não, mas como é que eu calculo o LTV velho? É Não o- lifetime. O LTV é o ticket médio vezes o tempo que ele fica na empresa, que é o lifetime. É 16 vezes 210. Não pode ficar menos de um ano aí no É. Dá 3.499. Se você dividir o CAC pelo ticket médio, você está dividindo um custo por uma receita. É que nesse caso que a Cris usou, o exemplo bate certinho, ele dá mais que 3, já compensaria, né? Porque, Rafa, assim, pensando na lógica, não estou pensando no cálculo. Imagina assim, se eu gasto 730 em 3 meses, eu consigo ter ele de volta, entendeu? Tudo que eu investi nele para tê-lo, já em 3 meses eu consigo, entendeu? Então, Concordo. Mas é que se o churn, por exemplo, fosse 40%, a conta não batia, né? Porque você levaria... Porque o tempo de vida do cara é menor do que 3 meses. Sim. Entendi. Aí o LT, que seria 1 sobre 0,4, daria 2,5. Quer dizer, o cara não duraria os 3 meses. Isso. Aí daria ruim. Peguei. Ô, Rafa, o que você vai fazer no sábado, meio-dia? Você quer ganhar Quer ganhar dinheiro, Rafa? Quer ganhar... Rafa, Cris? Escrever meu nome lá. Sou o Douglas, ninguém pede RG, ninguém pede nada naquela bosta. Douglas, sabe aquela sensação que se eu fizesse de novo, eu ia me ferrar de novo? Eu ia me ferrar? Não, hoje, não, com a ajuda de É, vocês, tipo assim, eu tô um pouco mais confiante, mas não tô confiante, mas tô um pouco mais. Não, dá uma esclarecida, pelo menos para você começar a estudar, né? Não significa que a gente vai bem, mas era bem melhor do que eu tava antes Bom, dessa... se a gente entender essa prova, pelo menos 7, a gente tem que tentar tirar, né, velho? Agora, o que é bom, gente, o que eu fiz que é bom é pegar os exercícios e fazer de novo aqueles exercícios que ele tinha dado em É sala. isso que eu ia falar. Com os gabaritos, sabe? E aí, porque que nem a gente fez, tá? A gente fez a lógica e pegou um exercício qualquer lá, colocou, aplicou o que a gente pensou, deu certo. A gente está sempre na mesma lógica. Isso me ajudou muito. E do CAC, desse negócio, tem que pegar lá o raio daquele lá onde tem o TIR, onde tem aquele cálculo lá, que aí a gente olha exatamente na tabela, porque mesmo se ele der a tabela, você sabe exatamente onde está o ROI, aonde posicionado está cada um, entendeu? Total. O que dá medo é que, pô, a gente está estudando essa, ele vai inventar outra totalmente diferente. Né? Eu acho que ele muda se a muito gente os pegar valores, o conceito, sabe? né? É isso. Eu não tinha entendido. Bom, essa era a tão claro última como eu entendi pergunta, agora. né? Foi isso, né, galera? É isso aí. Ó, acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Tem um exercício que ele deu no slide que é, tipo assim, ele coloca 3 pontos, assim, 30 novos negócios, não 10% a taxa de conversão do exercício anterior 5, CPC 1,25, qual é o orçamento necessário? É o que ele deu nas primeiras aulas também. Ó, eu vou colocar aí também no grupo o Excel da gente dos exercícios também, que acho que esse aqui é com fórmula. Fazer um exercício igual esse que o Doug falou, eu acho que é uma boa. Para Então, exercitar, mas, né? então, para colocar na cabeça, velho, porque peraí. Vai colocando no grupo tudo lá, galera, que a gente tiver de material aí, porque... eu botei agora os Eu achei que exercícios. só esse estudo aqui ia dar, mas tô vendo que amanhã eu vou ter que fazer muito exercício. Amanhã não, até sexta, né? E a prova é sábado, eu descobri hoje. Vou compartilhar aqui, peraí. É isso aqui, ó. Gente, esse é muito fácil. Eu lembro que ele fez em segundos, velho. Porque você pega e divide por 1,25 lá o negócio. Lembra, Rafa? Só que esse valor aqui, ele era o resultado, né? Não que ele já deu com 7,5, né? É o resultado, né? Isso, você pega 30... 30 novos negócios, sendo 10% a taxa de conversão de oportunidades em negócio. Então, você sabe que é 300, certo? Uhum. Se não 30... dá os 10% de 30? Não. É 30 dividido por 10%. Tá. Que aí dá 300. Dá 300, isso. Aí a taxa de conversão você vai aplicar os 5%. Vezes 0,05 dá 15. E aí 15 vezes 1,25? Vezes 1,25. É isso? Dá 18,75. Não, peraí, não é assim não, peraí. É dividido, peraí, dividido, faz dividido, desculpa. Opa, desculpa, é 15, né? Que a gente falou? Dividido por
1,25. Dá 12. Não, peraí. Como vocês Novos- chegaram nesses 15 aí, eu não entendi. Peraí. Deixa eu fazer. Peraí, que é bem... a hora que pegar o conceito, peraí, deixa eu colocar os valores aqui. 30 novos negócios seriam 300. 300, isso. Isso. 5% disso, Ah, tá, entendi. 15. Ó, é o seguinte, pega o 300, que é o número de oportunidades desejada, divide por 5%. Quanto que dá? Dá 6 mil. E aí Agora- multiplica por 1,25. Agora multiplica pelo CPC, que é 1,25. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí dá uns 7.500. Boa. Mano, que bruxaria é essa, velho? Não, ó, gente, quer ver? Volta. É que eu não tô quer ver? vendo no Excel, né? Quando você vê no... Lembra do funil, não esquece do funil, 300 é o que você precisa, aí os 5% Uhum. você aplica os 5%, e aí você sabe o custo, então, os 300 você divide pelos 5%, certo? Certo. Ó, 300 você divide pelos 5%. Aí você sabe que você precisa de 6 mil cliques. Eu vou tirar a foto e mandar Uhum. no grupo para eu ver o que você está fazendo, Cris. Peraí. Pode seguir, Cris. Não tem peraí, 6 mil cliques. Peraí, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Senhora, viu? Faz um curso de plataformas de videoconferência. Mano, que matériazinha infeliz pra ser a última matéria. Ó, o que ele falou, aqui você precisava dos 300, certo? Uhum. Aí aqui a taxa de conversão, ó, é 5%. Sim. Então eu pego esse aqui, os 300, aí eu divido pelos 5%, eu vou botar a fórmula aqui. Dá os 6 mil. Aí o dinheiro que eu preciso, o investimento que eu preciso é os 6 mil vezes qual que é o custo? Custa 1,25. 7.500. É, turma. Pronto, vou mandar lá no grupo. Certo? Boa. Por isso que eu falo, quando você tem essa... Mas, peraí. Johanny, se você quiser falar amanhã também, estou à disposição, viu, bebê? Cara, acho que vai ser uma boa nós bater cabeça amanhã de novo, nós dois, hein? Faz os exercícios. Pega Quem mais esse quiser. Excel, faz esses exercícios. É. Não, vamos fazer. Não tem nem como agradecer vocês aí, Pô, que nem estão mais na ah, matéria ajudar a gente. Deixa eu Imagina, pelo amor. perguntar. Não, relaxa. Deixa eu perguntar. Vocês têm a prova de vocês para baixar? Vocês podem baixar ela E refazer, né? e fazer a conta de novo. Talvez sejam provas diferentes, a gente testa as duas, Douglas. Exatamente. Aí vocês fazem Ou quem junto. mais quiser participar amanhã. A única meleca é que o mais difícil é não ter a tabelinha, né? Não tem. Então, Ah. aquele exercício do VPL, ROI e tal, vai Aí morrer. eu faria o exercício nesse Excel que eu mandei aí. Coloca as informações ali, porque ali você Lá sabe. está estruturado, né? Quando você vê ali, você sabe exatamente onde. Aquele eu apanhei, eu lembro que o que me salvou a gente estudar antes com o Flávio. A gente abriu ali a tabelinha e começou a olhar onde fica o ROI, porque ele coloca ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Aí ele coloca, aí eu sei o que é o ROI, eu sei o que é o retorno, eu sei o que é ali na tabelinha. Pelo menos se você souber localizar, os números estão lá. Eu acho que ele vai de novo liberar a tabelinha. Tem que ser, porque não dá para calcular tia. Tomara. Fechou, gente. Não tem nem como Fechou. agradecer. Vocês foram Quem quiser maravilhosos. amanhã, né, nessa mesma bate-hora, bate-canal, eu mando o link de novo. Valeu, gente. Vocês são uns Tamo junto. fofos.